Olá pessoal, meu nome é Kellen Borges e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do Reactome. O Reactome, ele é um banco de dados de código aberto, disponível gratuitamente e ele tem uma curadoria manual, revisado por pares periodicamente. O objetivo desse banco de dados é fornecer ferramentas de bioinformáticas que sejam intuitivas para visualização, interpretação e análise das vias do metabolismo, para apoiar pesquisa básica, clínica, análise de genoma, modelagem, biologia de sistemas e também na área da educação. Ele foi fundado em 2003 e ele é liderado por Lincoln Stein, Peter Deustáquio, Reni Hermiacob e Guanin Hu. O Reactome ele fornece detalhes moleculares de diversos processos celulares, como uma rede ordenada de transformações moleculares, que seria uma versão estendida de um mapa metabólico clássico em um único modelo seguro de dados. A unidade central do Reactome é a reação. As entidades, que na verdade são as moléculas, ácidos nucleicos, proteínas, etc., que participam da reação, eles formam uma rede de interações biológicas e elas são agrupadas em vias, que eu vou mostrar logo mais no site. Dentre essas vias biológicas descritas no Reactome, a gente pode citar o metabolismo intermediário clássico, as vias de sinalização, os processos de replicação do material genético, de regulação da transcrição gênica, da apoptose, dentre outros. As páginas do Reactome, elas fazem uma extensiva referência a mais de 100 recursos de bioinformática online diferentes, dentre eles os bancos de dados do NCBI, o Ensable e o Uniprot. Atualmente, mais de 800 cientistas atuam como colaboradores desse banco de dados, tanto como autores tanto quanto revisores. Existem nesse banco de dados mais de 2.500 vias metabólicas descritas para humanos, uma entrada de quase 11.000 genes codificadores de proteínas humanas, mais de 13.000 reações metabólicas, 970 vias de doenças do metabolismo e mais de 33.000 referências da literatura. Essa é a página inicial do Reactome, eu não conhecia, foi uma grata surpresa conhecer esse banco de dados. Ele é muito completo, ele tem muitas ferramentas, ele é um banco de fácil navegação e daqui a pouco eu mostro melhor para que serve cada um desses botões aqui. Aqui a gente tem uma visão geral das vias. Então, do lado esquerdo, existe aqui um painel hierárquico que se assemelha às pastas e subpastas que a gente tem no Windows. A gente vai clicando e ele vai abrindo aqui dentro das redes, ele vai abrindo as vias. Então, a via do metabolismo, de lipídio, a via do sistema imune, as vias do desenvolvimento embrionário, etc. Então, nessa barra de baixo aqui, a gente tem as descrições detalhadas de cada uma dessas redes. Então, aqui elas são organizadas em círculos concêntricos, né? Então, tem toda uma organização, existe tudo muito bem esclarecido, muito bem organizado no site. Se a gente ampliar um pouco aquela visão geral daqueles círculos concêntricos, a gente vai ter a visão ampliada dessas redes. Então, aqui seria, eu dei um zoom na rede do metabolismo, então a gente pode ver que do metabolismo a gente tem o metabolismo de aminoácido, metabolismo de carboidrato, metabolismo de lipídios. Aqui cada círculo representa o conjunto de moléculas que estão envolvidas nesses processos metabólicos, nesse conjunto de reações. Então, o tamanho do círculo é proporcional à quantidade de moléculas, que eles chamam de entidades. Essa aqui é uma outra fórmula de visualização disponível no banco de dados, que é uma visão em formato de diagrama de Voronoi, onde a gente observa aqui os processos químicos, bioquímicos que são descritos no banco de dados, são muitos processos.
E essa aqui é uma das imagens representativas da resposta imune adaptativa. Então, quando a gente dá um clique ali numa daquelas vias, a gente é direcionado para essas imagens, onde eles vão mostrar em detalhes quais são as moléculas envolvidas nesses processos bioquímicos. Aqui as referências retiradas do próprio site. Agora a gente vai lá. Então, essa aqui é a página inicial. Logo de cara, a gente tem uma barra de ferramentas. Então, nessa barra a gente pode digitar tanto o nome de alguma molécula, tanto enzima, proteína, ácido nucleico, como também moléculas de sinalização, mas também o nome de vias do metabolismo, o nome de fármacos, de algumas moléculas relacionadas a doenças. Então, nesse botão, ao clicar, a gente vai visualizar aquela página com todas as vias que estão registradas no Reactome, todas as vias de metabolismo. Este botão aqui, ele vai permitir fazer análise. Então, você tem uma ferramenta de análises dos seus dados. Então, é possível analisar os seus dados aqui também. Através desse link aqui, dentro do banco de dados, é possível analisar vias e padrões de redes relacionados tanto ao câncer quanto a outras doenças. E aqui nesse botão existe uma série de documentos. Então, vamos clicar aqui. Esses documentos para usuários, por exemplo, como esse banco de dados ele é muito completo, né, tem uma grande quantidade de informações, então existem alguns locais aqui dentro do banco de dados onde a gente encontra explicações, guias para aprender a mexer no banco de dados, para aprender como navegar pelas vias, os detalhes dos painéis. Então, aqui existe um tour rápido, explorando as vias, as ferramentas para análise. Eu não vou falar de todas elas, porque aqui a gente tem muita coisa a ser explorada, né? Caso vocês se interessem, existem até, além desses tutoriais aqui, existe aqui dentro cursos de algumas horas, né? Tipo assim, de 2 horas, que é oferecido dentro do próprio banco de dados para aprender a utilizar as ferramentas disponíveis nesse banco. Então, voltando aqui para a página inicial, se a gente clicar aqui, a gente vai ser direcionado para as vias. Então, eu tenho uma visão geral, eu posso mudar o layout. Então, aqui à esquerda, a gente tem aqui a descrição, né, hierárquica de todas as vias que podem ser encontradas no Reactome, replicação do DNA, de ciclo celular, de autofagia, do sistema de contração muscular, do metabolismo de RNA, de reprodução. E aí, ao clicar em cada um desses, eu vou ser direcionada, aqui estão as redes, né, com esses círculos concêntricos. Ao clicar aqui, eu sou direcionada para as vias que existem dentro dessas redes. Então, aqui você tem a descrição das redes, aqui é possível analisar as moléculas que estão envolvidas naqueles processos bioquímicos, algumas vezes é possível observar as estruturas dessas moléculas, aqui a expressão gênica. Esse botão ele serve para quando você vai fazer uma comparação dos seus dados com os presentes no banco de dados, e aqui é possível fazer download de algumas imagens que aparecem em vários formatos, é possível baixar. Então, aqui a gente pode alterar o layout, então vou alterar para esse layout, e aí a gente vai abrir, por exemplo, essa rede do sistema imune. Abrindo o sistema imune, ele tem sistema adaptativo e inato.
Então, eu vou abrir o sistema imune adaptativo. Antes de eu ir lá, deixa eu mostrar para vocês aqui a visualização Voronoi. Essa é a visualização. Então, aqui você tem todas as redes de doenças, de expressão gênica, transcrição do sistema imune, do metabolismo de proteína, do sistema neuronal, do reparo de DNA, da hemostasia, do ciclo celular. Basta clicar em cada um deles. Então, voltando aqui no sistema imune adaptativo, ao clicar sobre ele, eu vou colocar aqui, isso. A gente pode ampliar. E aí eu vejo aqui as moléculas que estão envolvidas nesse processo de imunidade adaptativa. Se a gente clicar aqui nessa sinalização TCR, nós somos direcionados para as vias de reações que acontecem ali naquela região. E aí, ao ampliarmos, tem uma coisa interessante aqui. Essas cores alaranjadas, elas representam o citossol, então esse maior seria o citossol. Não estou conseguindo diminuir só um pouquinho aqui. Estou aumentando muito ou diminuindo muito. Então, só um minuto. Aqui. Aqui é o citossol. Aqui a gente tem, por exemplo, o nucleoplasma, as moléculas NF-kappa-beta. Se eu clicar aqui nessa setinha, eu vou ter as informações a respeito dessa molécula, as vias onde eu posso encontrar outras vias, né, metabólicas, onde essa molécula também está envolvida, e as moléculas que interagem com ela, só que aqui nesse caso não tem. Deixa eu procurar uma outra molécula que tem moléculas que interagem para a gente poder mostrar aqui. Então, nesse caso aqui, esta molécula, esse 9 indica que ela tem interação com 9 outras moléculas. Se eu clicar sobre as moléculas, eu sou direcionada para a página do Uniprot, onde são feitas as descrições em detalhes dessa molécula, só para exemplificar. Então, como vocês estão vendo, esse banco de dados, ele é muito rico em informações, tem muita coisa para ser explorada aqui, tanto em nível de doenças, quanto em nível de reações bioquímicas em geral. Ele traz, inclusive, que eu queria mostrar, que eu acabei me esquecendo também, aqui, se eu clicar na molécula em si, se eu ampliá-la, ele vai me mostrar a fórmula da molécula. Então, aqui ele já tem a fórmula da molécula que ele apresenta. Tá vendo? Então, é um banco de dados muito completo. Aqui as vias, né? Já falei sobre elas. Vamos tentar mostrar aqui como é que a gente faz para... Aqui. Eu posso clicar diretamente sobre ele também. E aí, eu sou direcionada para as reações que acontecem aqui dentro. E aí, se essa imagem me interessou, eu posso, inclusive, fazer download dela. Tanto o download das vias como um todo, como eu posso fazer o download da imagem também. Isso também é possível. Aqui, esse seria uma das ferramentas de análise,
onde você pode escolher um arquivo seu para análise e ele vai confrontar os seus dados com as informações presentes no banco de dados. E ele vai comparar uma molécula que você colocar aqui, por exemplo, ou uma via metabólica, ele vai te mostrar no banco de dados onde, em quais regiões que existem, tanto em termos de distribuição de tecidos, em quais regiões do organismo existem essas reações. Em termos de pesquisa, já falei disso. Se eu quero fazer pesquisa de uma molécula, por exemplo, melatonina, tá vendo que ele vai tentando já adivinhar a palavra, o termo. E aí eu posso tanto escolher aqui, ó, eu posso filtrar os meus resultados. Para Homo sapiens, a maior parte dos dados aqui desse banco de dados é de Homo sapiens, mas a gente pode escolher se a gente quer por reação, por via, por complexo, por proteína, até por compartimento. Se é dentro do citossol, se é na membrana, se é na região extracelular. Então, em suma, esse banco de dados, ele traz muitas informações, vale a pena pesquisar, ele é atualizado com frequência, inclusive é possível pesquisadores fazer cadastro para atuar como colaboradores também, através do ORCID, você cadastra o seu ORCID e aí você pode também colaborar para alimentar esse banco de dados. Ele é um banco excelente. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Obrigada.